Olá pessoal, eu sou o Leonardo, estou de volta aí com a solução do desafio 13, que era mais ou menos o seguinte: você tinha aqui no recipiente uma bolinha preta em 2 e aqui uma bolinha preta em 3, quando você junta você fica com duas bolinhas em 5. Né? A pergunta é a seguinte: se eu junto as duas na mesma caixa e eu tenho 1 em 3 e estou somando com 1 em 2, isso dá 2 em 5? Obviamente que não, isso está errado. 1 em 3, né, mais 1 em 2, na verdade, você tem que encontrar o menor múltiplo comum, ou o múltiplo comum de 3 e 2, aqui no caso é 6, dividir por 3, que vai dar 2, 2 vezes 1 aqui, 2, né, 2 sextos são realmente 1/3, e 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3, então na verdade a soma é 5/6. Pô, mas eu ainda não estou convencido de que 1/3 mais 1/2 são 5/6, porque aqui eu estou vendo que 1/2 e 1/3 dão 2/5. De fato é um pouquinho complicado. Você pode olhar assim, ó. Você tem uma barra aqui e eu vou fazer outra barra aqui para você. E aí suponha que na primeira barra você pega metade. Digamos que você pega metade da barra. Metade da barra, 1 em 2. E na segunda você pega 1/3 da barra. Vou dividir aqui. Dividir assim. Então você pegou 1/3. A questão é, se eu te perguntasse quanto de uma única barra você pegou, será que você seria capaz de dizer quanto é? Porque se a gente fizer o mesmo desenho aqui embaixo, juntando esses dois pedaços, né? Pegou esse pedaço roxo aqui e esse aqui. Aí você vai ter um negócio mais ou menos assim. Vou fazer assim, para você perceber. Quanto isso aí é da barra? Né? Essa aqui é a pergunta. 5/6. Pô, mas como que você mostra que isso aí são 5/6? Não acredito em você. Vamos dividir em 6 partes iguais. Tinha dividido em 3 a segunda e em 2 a primeira. Vou dividir as duas em 6 partes. Para essa aqui eu dividi em 6 partes, basta dividir cada uma em 3 partes. Para eu dividir essa em 6 partes, basta dividir essa aqui também, né, em 3 partes. Dá uma desconsiderada no tamanho e finge que está igual, né? Só porque eu fiz agora o desenho e... Então olha aqui agora, ó. Vamos dividir embaixo. Em 2 partes cada um. Isso também justifica porque que quando você faz o MMC, você divide 6 por 3. Na verdade, você divide cada um em 2 partes. E quando você divide 6 por 2, você divide cada um em 3 partes. Se você contar agora, né, só expandir aqui, você vai concordar comigo, ó. Expande para cá, ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então você tem agora aqui, ó, até aqui na ponta, 5 partes em 6. Essa aqui você tem 2 partes em 6, que é o mesmo que 1/3. E essa aqui você tem 3 partes em 6, que é o mesmo que 1/2. Isso mostra por que a soma das frações 1/3 mais 1/2 não é 2/5. Mas a pergunta maior do problema é por que a gente encontra isso se não é verdade? Bom, porque o que a gente está somando, na verdade, são as concentrações. Eu tenho 1 em 2, aqui eu tenho 1 em 3 e aqui eu tenho 2 em 5. Né? Então, essas são as concentrações de bolinha preta em relação ao total de bolinhas. Para fazer essa conta, você tem que fazer uma média ponderada. Então, eu teria que fazer 1/3 de 3 mais 1/2 de 2 sobre a soma dos volumes, né, do total. 2 mais 3, ou 3 mais 2, já que... Né? Então, aí agora sim, se você fizer essa conta, você vai cancelar aqui, né? Em cima você vai ter 2, embaixo você vai ter 5, e realmente a concentração final, né, de bolinhas pretas em relação ao total é de 2 em 5. Então, somar concentrações não te dá a concentração final. Para fazer isso, você precisa multiplicar a concentração
pelo volume em que aquela concentração está sendo considerada. Isso pode ser traduzido da seguinte maneira, né? A unidade não é a mesma. Aqui eu só tenho 2 bolinhas e aqui eu tenho 3. Repara que aqui a unidade é a mesma. Eu tenho 2 barras do mesmo tamanho. Então eu não posso simplesmente juntar. Aqui, se as unidades fossem as mesmas, beleza. Você pode entender de uma maneira ainda melhor. Pensa o seguinte, você tem uma piscina com água totalmente, né, pura. E aí você pega um copo de suco, um copo pequenininho de café e joga nessa piscina. A concentração da piscina vai ficar mais perto da concentração do suco ou mais perto da concentração original da piscina? Eu acho que você vai pensar que fica mais perto da concentração da piscina. Afinal, né, só um copinho de suco numa piscina enorme não vai fazer diferença. Então a soma das concentrações não te dá a concentração final, a não ser que você faça ela ponderada, né? A concentração do copinho vezes o volume, mais a concentração do copinho vezes o volume, mais a concentração da piscina vezes o volume da piscina, sobre a soma dos volumes, vai dar a concentração final, uma concentração mais próxima da concentração da piscina e não somente a média aritmética das duas. Tudo bem? Então é isso, esse é o desafio, né, da semana passada que a gente está resolvendo, da soma de frações. Realmente não é um desafio fácil, tem que conhecer bem o conceito de fração para poder responder essa pergunta. Mas eu vejo você no próximo desafio. Se você gostou dessa resposta, clica lá em gostei, divulga o desafio e a solução. A gente está sempre trazendo desafios aí para vocês toda semana. Eu sou Leonardo, fico por aqui. Valeu e até mais e tchau.